Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. Como que vocês estão? Bom, pessoal, eu sou a Ana Paula, para quem não me conhece. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido a se inscrever, deixar o joinha aqui no vídeo, tá bom? Porque esse é um canal que passa notícia, informação, orientação sobre os benefícios do governo. E além de passar informação e orientação, nós também somos uma rede de apoio na qual nós estamos fortalecendo um trabalho para conseguir aprovações de mais benefícios para a sociedade, né? Além de levar, claro, as informações para você conseguir acessar algum benefício que você tenha direito. Mas muito bem, sem mais demora, hoje eu vou falar com vocês aqui uma ótima notícia que saiu aqui e eu venho compartilhar com vocês sobre a volta do auxílio emergencial no valor de R$600 e mãe solteira R$1.200. Ana, mas já não foi aprovado, né, o valor de 150, R$375? Sim, gente, foi aprovado. A questão é, vai aceitar esse valor ou a gente vai brigar por um valor que de fato seja coerente com a realidade que a gente vive hoje? Então essa é a questão. Mas também, do que eu venho trazer aqui para vocês, é que não é só a gente aqui do canal, né? Você que está nos assistindo, que quer a volta do Auxílio 600. É porque já existe um movimento que está acontecendo no Congresso para fazer o auxílio retornar o valor que foi no ano passado e também os mesmos critérios, incluindo a possibilidade de novas inscrições, tá? E uma notícia boa que eu trago para vocês, gente, é que isso está cada dia mais possível de acontecer. Muita gente duvida e acha que não tem como mais ter um auxílio no valor de 600, no valor de 1.200, porque o governo já publicou uma medida provisória. Mas o que vocês estão esquecendo, né, ou essas pessoas que duvidam estão esquecendo, é em relação ao estado de calamidade pública, que ainda não foi decretado pelo governo federal. Alguns estados estão decretando por conta própria, mas o governo federal já estudou, né, está estudando, na verdade, sobre isso, e eu tenho uma notícia maravilhosa para trazer para vocês, na qual isso pode influenciar na volta do auxílio emergencial R$600 e a mãe solteira R$1.200. Então fica ligado aqui que eu vou explicar tudo para vocês. Saiu uma notícia muito importante que é sobre a aprovação do orçamento 2021. Deputados pedem que o Bolsonaro explique como vai cumprir com o teto de gastos e meta fiscal. Achou estranha essa notícia? Muito bem, vou só fazer um resumo breve para quem não conseguiu acompanhar, né, o orçamento. O orçamento 2021, ele era para ter sido votado já em dezembro de 2020. Só que por briguinha política não aconteceu. Então eles foram prorrogando, atrasando, e por causa desse atraso da aprovação do orçamento, diversas ações ficaram impactadas de acontecer, porque o governo não poderia liberar um valor, né, para pagar benefícios ou para fazer alguma ação para a saúde, para vacina, sem ter um orçamento aprovado em Congresso. Então eles aprovaram agora em março, nessa semana, né? Foi bem corrido, uma coisa que demora 8 meses para acontecer, teve que acontecer em menos de 20 dias, né? Foi aí liderada, inclusive, pela deputada Flávia Arruda. E o que acontece, gente? Eles não estavam chegando em consenso, talvez o orçamento só iria conseguir sair lá para o mês de junho, né? Mas, para que não atrasasse mais, e porque o governo está sendo pressionado, o presidente até pode sofrer um impeachment, dependendo de como andam as coisas, né? Porque o Brasil tá um desastre. A economia não se recuperou, as pessoas estão morrendo, a pandemia tá só triplicando, né, o caso de número de mortes e infectados. Então, assim, não está sendo efetivo a ação que o governo está tomando para o combate da pandemia. E o governo do Bolsonaro foi pressionado e por isso eles queriam acelerar a aprovação do orçamento. Só que o problema é que os especialistas consideram o orçamento de 2021 que ele não é realista. Por quê? Só um exemplo que eu vou passar para vocês. Eles reduziram 13,8 bilhões de reais da Previdência Social. Ou seja, eles fizeram um ajuste no orçamento 2021 com base em um salário mínimo de R$ 1.067. Só que o salário mínimo ele é 1.100. Inclusive, agora no dia 2 vai caducar a medida provisória 1021, que fala do aumento do salário mínimo, porque ele mesmo 1.100 ficou abaixo da inflação que estava prevista em 2020.
Com a inflação de 2020, reajustando o salário mínimo, ele iria de R$ 1.045 para R$ 1.102. Mas o presidente Jair Bolsonaro, para não permitir atrasar mais ainda nessa questão de aumento salarial em um ano difícil, ele fez a medida provisória para poder logo pagar esse valor, até depois que saísse a pesquisa, né, da inflação, aí votariam essa MP para poder reajustar o que fosse necessário. E aí que tá, eles fizeram um orçamento, aprovaram um orçamento com o valor de salário mínimo de R$ 1.067. Se o salário mínimo é 1.100, a conta não fecha, vai dar um furo se a Previdência pagar, né? Todos os aposentados, os pensionistas, o 13º, todo mundo que ganha um valor de R$ 1.100, né, que é um salário mínimo, vai dar um furo no orçamento de 10 bilhões de reais, ou seja, não faz sentido. O governo disse que vai reforçar o pente fino, né, que ele vai pegar e vai mudar algumas estratégias por causa da reforma da Previdência e a conta vai fechar. Mas os especialistas já fizeram a conta, eles não podem contar, né, com que o pente fino vai tirar essas pessoas, porque eles nem realizaram isso ainda, para poder confirmar. Então os especialistas, eles consideram ele totalmente fora da realidade, né, e assim o governo terá que bloquear despesas para cumprir regra fiscal. Ou seja, vai virar um caos o país, vai deixar de pagar muita gente, o pessoal que está na fila para receber PPC LOAS, auxílio-doença, não iria receber porque o orçamento foi furado, né? Então, assim, fora a parte da saúde, que só teve um aumento de 7% em relação ao ano passado, sendo que estamos vivendo o pior ano da pandemia, né? Então, assim, o ano que tem que aumentar o número de leitos, pagar mais profissional da saúde, só teve um aumento de 7%, enquanto para obras eles investiram aí 22%, né, a mais em comparação ao ano passado para esse ano. Então, os deputados federais de 10 partidos enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, na qual pediram que o governo informe as medidas que serão adotadas para cumprir as regras fiscais nesse ano, sem cometer um crime de responsabilidade. Porque se o governo for pagar todas as contas obrigatórias, já que o orçamento foi aprovado com um valor de gastos inferior a um salário mínimo, foi feito um orçamento errado, vamos dizer assim, né? Ou seja, fora da realidade, se ultrapassar o limite que está ali para pagar todo mundo que deve, o governo iria cometer um crime de responsabilidade fiscal e ele pode sofrer um impeachment, o presidente Jair Bolsonaro. Então, se ele vai ter que explicar, porque se ele não pagar o pessoal, isso também vai dar problemas para o governo, né? E os parlamentares que assinaram a carta são filiados ao Novo, né? Ao DEM, ao PSD, PSB, PSL, são vários partidos, né, que ajudaram a escrever essa carta. Inclusive, eles enviaram na sexta-feira, um dia depois que o Congresso aprovou o orçamento, e segue para a sanção do Bolsonaro. O texto estabelece que o déficit primário nas contas públicas poderá chegar a 247,1 bilhões de reais, ou seja, uma diferença gigantesca de acordo com a realidade de hoje, né? Então, gente, o texto do orçamento ele foi um alvo de crítica gigante. Segundo os técnicos legislativos, os parlamentares adotaram manobras para maquiar o valor das despesas obrigatórias em 2021, e isso prova a questão deles terem feito cálculo com um valor de salário mínimo inferior à realidade, né? Não faz sentido. E esse orçamento não tem parâmetros realistas. Então, o que fará com que a área econômica do governo realize um forte bloqueio de despesas para cumprir as regras fiscais. E conforme os economistas falaram, esse ano de pandemia não é o momento de bloquear, é o momento de ajudar a população e de criar recursos para combater de forma efetiva a pandemia. E por causa disso, gente, uma sugestão que os deputados, os senadores, né, todos estão dando ao governo é que decretem o estado de calamidade pública. Essa seria a melhor alternativa que eles enxergam no momento, né, no cenário atual, para conseguir arcar com as despesas obrigatórias de forma realista e também combater a pandemia de uma forma mais efetiva, ainda mais agora que existe um comitê específico para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, pessoal, isso é um ótimo sinal, porque essa semana agora que se inicia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, irá se reunir com os presidentes da Casa Legislativa, os ministros da Economia, entre outros, para discutirem esse assunto do orçamento antes dele sancionar, né, já que ele está com um déficit gigante, e também
definir essa questão do estado de calamidade pública. Se for definido, gente, a possibilidade de reajustar o auxílio emergencial para o valor de R$ 600 e mãe solteira R$ 1.200 se torna possível, uma vez que não vai ter mais esse teto de gastos e aí vai tratar com realidade e dignidade um valor justo, né? Entre aspas, porque R$ 600 ele ainda é pouco, mas é um valor mais justo para poder atender aí as pessoas que estão passando necessidade, fome hoje. Então, ótima notícia que saiu, né? Porque o orçamento foi mais um entrave aí que aconteceu. Agora o Congresso está pressionando. Essa semana vai ter reunião, então é uma semana decisiva para definir, inclusive, se o governo vai ou não optar, né, para não correr o risco de um impeachment para o presidente Jair Bolsonaro, se ele vai optar, né, é a única saída, digamos assim, dele conseguir manter as contas obrigatórias sem ultrapassar o teto de gasto, já que o teto de gasto foi feito de forma errada, né, o cálculo, e também conseguir fazer as ações efetivas da pandemia, uma vez que os investidores de fora falaram que não vão investir em um país que não tem crescimento e que o vírus não está indo embora. Então o Brasil está perdendo na economia, as pessoas estão sem poder de compra e o governo precisa fazer uma ação para melhorar isso. Então eu quis compartilhar essa ótima notícia com vocês. Fiquem ligados aqui no canal, gente, porque eu vou acompanhar essas sessões que eles vão ter no Congresso essa semana em relação ao decreto de calamidade pública, em relação à votação da medida provisória 1039, que determina o pagamento do auxílio emergencial, e aí eu trago todas as novidades para vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.